Cara, não sei o que tá acontecendo comigo, velho. Ué, que houve? Não sei, ando meio esquecido, cara. Não tô lembrando exatamente qual que é o problema. Toma um fosfossol pra memória. Memória, isso! Memória! Exatamente sobre isso que a gente vai falar em mais um episódio da série patrocinada pela Kingston, onde a gente fala um pouco mais sobre memória. Mas não a sua falta de memória, e sim memória RAM, para tirar suas dúvidas e trazer um pouquinho mais de esclarecimento para esse item que talvez não receba a devida atenção dentro do seu setup. E para refrescar sua memória e rebobinar a fita, primeiro já tá claro que RAM não é caminhonete ou bicho, e sim um tipo de memória. Segundo, no vídeo anterior já falamos sobre DRAM e SRAM, e por fim tem algo sobre a história dos padrões de memória mais comuns. Então se você ainda não viu, clica lá para não dar tela azul. E depois dessa viagem de DeLorean, nós finalmente chegamos ao momento atual, onde as memórias DDR4 é que são o padrão atual. A não ser que você esteja assistindo isso no futuro, onde provavelmente as memórias DDR5 já serão as memórias atuais. Mas por enquanto, a memória DDR4 é o padrão atual. Porém, o DDR4 tem inúmeros modelos disponíveis e módulos com frequências de até 5.333 MHz. Uma velocidade que é maior do que muitos processadores por aí. Mas nesse momento você deve estar se perguntando, será que essa memória funciona mesmo nessa velocidade? É fácil configurar? Será que ela roda no meu Ryzen de primeira geração? Será que essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária! Como nós já explicamos aqui, existe uma associação chamada GDEC, que define os padrões de memória e a partir daí as fabricantes desenham os seus modelos que vêm para o mercado. E todo módulo tem um perfil básico de timings ou tempos, que são chamados de padrão GDEC. Olha só que criativo, né? Muito trabalho chegar nesse nome. Porém, esse padrão garante que é possível, por exemplo, misturar uma memória verdinha dessas com uma memória Fury nervosa dessa aqui. Mas claro que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e se você é uma memória forte dessa, você vai ter que cuidar da memória fraquinha, o que significa que o seu padrão de memória vai ser limitado pela memória mais fraca, no caso, na verdinha. É como ter uma Ferrari, só que com a velocidade limitada ao de um Uno. Claro que a gente não está falando do Uno com escada, esse sim conseguiria atropelar a Ferrari tranquilamente. Ou seja, você vai desperdiçar os ganhos que uma memória mais rápida poderia trazer. Então, apesar de ser maravilhoso o padrão GDEC, ele realmente não é tão interessante quando você tem uma memória um pouco mais rápida do que as memórias verdinhas mais baratas, por exemplo. Mas aí veio a Intel para nos salvar. Pera, Intel para nos salvar? Não. Sim, tá certo, a Intel que você vive criticando realmente trouxe uma coisa para nos ajudar, que é o XMP, também conhecido como Show de Memória Poderosa. Na verdade é Extreme Memory Profile, mas o show fica muito mais show, né? O XMP é uma extensão do perfil GDEC, criado pela Intel para as DDR3, que depois também chegou no DDR4, e que permite ao fabricante de memórias incluir mais 2 perfis de timings e frequências, inclusive usando especificações acima das recomendadas pela GDEC. E isso facilita a vida do usuário, que só precisa escolher um perfil na BIOS e salvar a alteração. O que parece realmente muito simples, mas para muitas pessoas é algo um pouco complicado. Então a gente vai trazer um rápido tutorial para você conseguir ativar pelo menos o XMP na BIOS da sua placa-mãe. E por incrível que pareça, o negócio é extremamente simples. Quando a máquina der boot, é só pressionar a tecla Delete. Basicamente isso. Não, mentira, um só já daria certo, mas é sempre bom garantir, porque às vezes o boot passa muito rápido naquela tela. Depois é só entrar na BIOS e na área de memória trocar de XMP Disable para XMP Profile 1, ou XMP Profile 1. Depois é só salvar e resetar. É bom a gente lembrar que nem todas as placas-mãe de modelos e fabricantes diferentes seguem exatamente o mesmo procedimento, mas deve ficar em áreas bem similares, com nome bem similares. Na verdade, é bem fácil de você conseguir fazer esse procedimento. Só é difícil se não for fácil. Bom, mas então a Intel sacaneou, né? Só funciona isso aí em placa-mãe para processador Intel, e aí eu que tenho processador AMD fico como? Mais ou menos, porque as fabricantes deram um jeito de incluir o XMP também para processadores Ryzen. Desde a primeira geração a gente já tem o XMP funcionando também para processadores AMD, mas aí cada fabricante deu um nome diferente. A Asus chama de DOCP, a MSI de AXMP e a Gigabyte de EOCP, apenas para citar alguns exemplos. Muda o nome
nome, mas tipo é a mesma coisa. Apesar de parecer a maior sacada genial, o XMP não é perfeito, já que, por exemplo, ele só cobre alguns timings dentre outros vários disponíveis, deixando a placa-mãe ajeitar o resto de forma automática, o que nem sempre dá os melhores resultados. Outro problema é que tem CPUs e placas-mãe que acabam limitando o clock da memória, então de nada vai adiantar você ter uma memória com clock mais alto, com uma memória de alto desempenho, se a placa-mãe ou o processador não suportarem esses clocks, que pode ficar até mesmo setado no padrão JEDEC. Ou seja, mesmo que você tenha uma Ferrari, pode ser que a pista tenha limite de velocidade para a velocidade do Uno mesmo. Sobre essas limitações, os Ryzen de primeira e segunda geração, além de APUs da terceira, que são só um refresh da segunda, né, AMD? São limitados ali entre 3.333 e 3.600 MHz, o que depende da placa-mãe, da CPU e também das memórias. Já os Ryzen mais novos não têm esse problema e são capazes de ir além, ainda que nem sempre isso se traduz em melhor desempenho. Ah, mas eu tenho um Ryzen 7 2700X e tô desperdiçando porque eu comprei uma memória 4.000 MHz sinistra. Será que eu não tô extraindo todo o meu desempenho? Claro que tá, porque a AMD não tem defeitos e é sempre a melhor plataforma. Não, você realmente não está utilizando todo o potencial da sua memória, mas tem uma solução para isso. Você pode otimizar a sua memória e extrair um pouco mais dela, mesmo não atingindo o clock máximo para o qual ela foi recomendada. Só que sempre tem um mas. O ajuste manual requer paciência para testar os timings, algum conhecimento de como esses timings se relacionam, qual é o chip que você está utilizando e mais algumas coisas que você precisa saber para fazer um overclock e que podem ser encontradas na internet se você tiver um pouquinho de tempo e disposição. Mas mesmo que você não tenha tempo e disposição, ainda assim é possível conseguir fazer um overclock. Para isso a gente vai trazer mais um rápido tutorial, mas esse é por sua conta e risco. Para fazer o ajuste manual dos timings, você também entra na BIOS normal, mas aí tem que ir na opção avançada de memória, onde dá para trocar o multiplicador, escolhendo um clock mais rápido e acessar as áreas de timings. E aqui tem que ficar ligado porque em algumas placas tem tipo dezenas de opções e se você forçar alguma configuração extrema vai dar ruim. Mas se não der ruim, vai dar bom. Mas olha a dica, se você não sabe alguns parâmetros, existem ferramentas como a Ryzen DRAM Calculator que facilita essa parada. Mas mesmo assim tem que saber o que está fazendo e ela não é perfeita. Tudo bem, mas toda essa complicação aí dá uma moral, né, Robson? Agora eu vou conseguir ganhar um bom desempenho, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso depende da CPU, da geração e do modelo. Os Ryzen de primeira e segunda geração costumam se beneficiar mais de clocks mais altos e timings menores de memória. Isso por conta da sua arquitetura com o Infinity Fabric, que tem um design um pouco diferente e que tem vários termos técnicos que dariam outro vídeo inteiro pra gente falar sobre dessas palavras complicadas. Mas na prática pode-se esperar uns 5 ou 10% de ganho. Aí sim, agora significa que aquela Ferrari a 80 km por hora vai estar a 84 km por hora e vai sair voando, tirar toda a diferença que tinha. Não, mas ganho é ganho. Já os chips Intel de sexta geração em diante devem trabalhar com clocks de memória mais altos, o que significa que você não vai ter maiores dificuldades para combinar com kits de alto desempenho. Mas é bom você tomar cuidado porque eles também exigem um pouco de tensão. Não a tensão entre nós, mas sim um pouco mais de tensão, a famosa voltagem. Giancarlo passou mal agora vendo esse vídeo. VCC-SA e VCC-IO são as tensões que você vai normalmente ver mais altas, o que significa que isso pode prejudicar a CPU. Tenso, né? Giancarlo passou mal agora vendo esse vídeo. De qualquer forma, assim como todo overclock de memória não é um bicho de 7 cabeças. Realmente exige um pouco mais de dedicação, um pouco mais de conhecimento e pode trazer ganhos dependendo da situação. Mas como vocês viram, memórias com clocks mais altos, mesmo que não trabalhando no clock máximo, ainda podem sofrer alguns ajustes, como diminuição de timings e alguns ajustes finos, para você conseguir extrair um pouco mais de desempenho. Então se você tem aí a sua memória, seja ela qual for, seja ela de entrada ou de alto desempenho, sim, dá para você extrair um pouco mais de performance, mas claro que os ganhos vão variar dependendo da aplicação. Caramba. Mas eu quero saber de vocês, quantos de vocês já tentaram extrair um pouco mais de performance, já fizeram overclock de memória? Foi fácil? Foi difícil? Você conseguiu fazer os ajustes finos? Ou foi só no XMP mesmo? Botou o XMP manual ali e já se sentiu um verdadeiro overclocker? Ou você nem ativou o seu XMP ainda? Você tem medo de ativar o seu XMP? Deixa aí nos comentários e digam o que vocês estão achando aqui da nossa série sobre memória RAM. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!